Alguma vez se perguntou por que Maria Madalena é uma figura tão central e ao mesmo tempo tão misteriosa nos evangelhos? A história que nos contaram nas igrejas tradicionais é apenas uma parte da verdade. E se eu lhe dissesse que existe um texto antigo, descoberto há menos de um século, que revela segredos que Jesus partilhou apenas com ela, segredos que ele nunca contou aos seus 12 apóstolos mais próximos? Hoje, vamos mergulhar no Evangelho de Maria Madalena e desvendar os 7 ensinamentos secretos que ela recebeu. E acredite, o terceiro segredo vai abalar as suas convicções e mudar a forma como você vê tudo. Antes de mais nada, é crucial entender quem era essa mulher. Maria de Magdala não era a pecadora arrependida que a tradição popular pintou. Os evangelhos canônicos, aqueles que estão na Bíblia, descrevem-na como uma discípula fiel, uma das poucas que esteve ao pé da cruz e, mais importante, a primeira testemunha da ressurreição. Foi a ela que Jesus apareceu primeiro. Porque ela, o Evangelho de Maria Madalena, um texto gnóstico encontrado no Egito em 1896, oferece uma resposta surpreendente. Este evangelho sugere que ela não era apenas uma seguidora. Ela era a confidente de Jesus, aquela que compreendia os seus ensinamentos a um nível muito mais profundo. O texto começa após a ascensão de Jesus. Os apóstolos estão desolados, com medo e confusos. Eles não sabem o que fazer. É então que Maria se levanta para os consolar e partilhar o que Jesus lhe ensinou em particular. E é aqui que a nossa jornada pelos 7 segredos começa. O primeiro segredo é sobre a natureza da matéria. Segundo Maria, Jesus ensinou que a matéria não é uma entidade separada do espírito. Pelo contrário, tudo no universo está interligado numa dança cósmica. Não existe uma divisão real entre o mundo físico e o mundo espiritual. Ela diz que a matéria deu à luz uma paixão sem igual, que procedeu de algo contrário à natureza. Isto significa que o sofrimento e o caos que vemos no mundo surgem quando esquecemos esta unidade fundamental e nos apegamos excessivamente ao físico, tratando-o como a única realidade. É uma visão que ecoa filosofias orientais e até a física quântica moderna, mostrando que tudo é energia e interconexão. O segundo segredo aprofunda esta ideia, focando-se na natureza do pecado. Para Maria e para o Jesus que ela descreve, o pecado não é uma transgressão contra uma lei divina externa, que exige punição. Não se trata de uma lista de podes e não podes. Em vez disso, o pecado é o resultado da ignorância. É o ato de agir desalinhado com a nossa verdadeira natureza espiritual. Quando nos esquecemos de quem realmente somos, seres espirituais a ter uma experiência humana, menos agimos a partir do medo, do ego e do desejo. E isso é o que causa dor a nós mesmos e aos outros. A solução, portanto, não é o castigo, mas o conhecimento, o despertar. E agora, chegamos ao terceiro segredo, o mais revolucionário de todos, aquele que muda tudo. Maria revela que o caminho para Deus, para o divino, não está fora de nós. Não está numa igreja, num livro sagrado ou num líder religioso. Está dentro de nós. Jesus ter-lhe-á dito: não estabeleçam outra regra, além daquela que eu vos dei. Nem deem uma lei como o legislador, para que não sejam limitados por ela. Esta é uma bomba. Basicamente, Jesus, através de Maria, está a dizer para não criarem uma religião organizada em seu nome. Ele não queria regras rígidas, dogmas ou hierarquias. Ele queria que cada indivíduo encontrasse o reino de Deus dentro do seu próprio coração, através da introspeção e do autoconhecimento. Este ensinamento desafia diretamente a estrutura de poder de muitas instituições religiosas que se desenvolveram ao longo dos séculos. Coloca a responsabilidade e o poder espiritual diretamente nas mãos de cada pessoa. Isto, claro, não foi bem recebido pelos outros apóstolos. O texto mostra Pedro em particular a ficar furioso. Ele não conseguia acreditar que Jesus tivesse partilhado ensinamentos tão profundos com uma mulher. E em segredo, ele pergunta: será que ele realmente falou em particular com uma mulher, e não abertamente a nós? Devemos nós dar-lhe ouvidos e escutá-la? Será que ele a preferiu a nós? Esta reação de Pedro revela a tensão que já existia na igreja primitiva. A luta entre uma espiritualidade interior e pessoal, representada por Maria,
e uma religião estruturada e hierárquica, representada por Pedro, que se tornaria a base da Igreja de Roma. Vamos continuar. O quarto segredo é sobre a jornada da alma após a morte. Maria descreve uma ascensão da alma através de 7 níveis ou poderes planetários. Cada um destes poderes representa um desafio ou uma paixão terrena que a alma deve superar. Desejo, escuridão, ignorância, inveja, o reino da carne. Para passar por cada um destes portões, a alma não precisa de um ritual ou de uma prece, mas sim de conhecimento. Ela precisa de compreender a natureza ilusória de cada um desses apegos. Por exemplo, ao encontrar o poder do desejo, a alma diz: eu vi-te, mas tu não me viste, nem me reconheceste. Servi-te como uma peça de vestuário, e tu não me conheceste. Ao reconhecer que o desejo é apenas um véu, uma vestimenta, e não a sua verdadeira essência, a alma transcende-o. É uma viagem de autolibertação através da sabedoria. O quinto segredo, intimamente ligado ao anterior, é que a salvação não é um dom concedido por uma entidade externa. A salvação é autoconhecimento. É o processo de descobrir o Filho do Homem ou a centelha divina que reside dentro de cada ser humano. Maria explica que o Salvador não veio para nos salvar de um pecado original, mas para nos lembrar da nossa própria natureza divina. Ele é um guia, um despertador, que nos mostra o caminho de volta para nós mesmos. A salvação, neste contexto, é um despertar interior. É perceber que já somos completos, já somos divinos, e só precisamos de nos livrar das camadas de ignorância e condicionamento que nos cobrem. O sexto segredo é sobre a verdadeira identidade de Jesus. No Evangelho de Maria, Jesus não é apresentado tanto como uma figura histórica única e irrepetível, mas mais como um estado de consciência. Ele é o arquétipo do ser humano iluminado, aquele que realizou plenamente a sua união com o divino. A mensagem é que este estado de Cristo, ou de consciência iluminada, não é exclusivo dele. É o potencial inato de toda a humanidade. Ele mostrou o caminho, mas o objetivo é que todos nós nos tornemos Cristos, que todos nós despertemos para a nossa própria divindade interior. Ele é o irmão mais velho que nos guia para o nosso próprio poder, não um rei distante a ser adorado. Finalmente, o sétimo segredo: a importância do equilíbrio entre o masculino e o feminino. A própria escolha de Maria Madalena como portadora destes segredos é uma declaração poderosa. Num mundo patriarcal, onde as mulheres eram frequentemente silenciadas, Jesus confia os seus ensinamentos mais profundos a uma mulher. O Evangelho de Maria Madalena coloca o princípio feminino menos a intuição, a sabedoria interior, a compaixão menos no centro da espiritualidade. Levi, outro discípulo, defenda contra Pedro, dizendo: se o Salvador a fez digna, quem és tu para rejeitares? Certamente, o Salvador a conhece muito bem. É por isso que ele a amava mais do que a nós. Este amor não era necessariamente romântico, como alguns romances sugerem, mas um reconhecimento da sua maturidade espiritual. O ensinamento aqui é que a verdadeira iluminação só pode ser alcançada quando integramos e equilibramos as energias masculina e feminina dentro de nós, menos a lógica e a intuição, a ação e a receptividade. Então, o que podemos concluir de tudo isto? O Evangelho de Maria Madalena oferece uma visão fascinante e radicalmente diferente do cristianismo, uma visão que valoriza a experiência pessoal acima do dogma, o conhecimento interior acima da fé cega e o equilíbrio entre o masculino e o feminino. Mostra-nos uma espiritualidade que não se baseia no medo da punição, mas na alegria da autodescoberta. Claro, é importante dizer que este evangelho não faz parte da Bíblia oficial. Foi considerado herético e suprimido durante séculos, mas a sua redescoberta no século XX abriu uma janela para a diversidade incrível do pensamento cristão primitivo. Mostra que não havia apenas um cristianismo, mas vários, e a versão que se tornou dominante, a de Pedro e dos apóstolos, pode não ter sido a única, nem mesmo a mais próxima dos ensinamentos originais de Jesus. Talvez o maior legado de Maria Madalena e do seu evangelho não seja fornecer respostas definitivas, mas sim fazer-nos questionar o que nos foi ensinado,
procurar a verdade dentro de nós mesmos e perceber que o poder espiritual mais profundo não está em nenhuma instituição, mas no nosso próprio coração. Obrigado por me acompanharem nesta viagem incrível. Se gostou deste mergulho nos textos antigos e quer descobrir mais segredos escondidos na história, não se esqueça de deixar o seu like, subscrever o canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Até a próxima!